Amém? Todo mundo abriu aí em Crônicas? Só eu que não. Eu fiquei conversando com vocês aqui, não abri, gente. Pelo amor de Deus. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6. Irmãos, essa palavra falou comigo assim, muito forte no meu coração. E eu creio que vai falar contigo também. Amém? Diz assim, ó. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação. E ofereceu ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós cremos, Senhor, que esta é a tua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, fala conosco, nos orienta, nos dê direção. Nós precisamos da tua direção. Em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste na nossa vida. Nos tire, ó Deus amado, o ostracismo. Nos tire, Senhor, do comodismo. Nos aponte o caminho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema que o Senhor ministrou no meu coração para essa mensagem foi: como eu vim parar na tempestade faz toda a diferença. Como eu vim parar na tempestade faz toda a diferença. Talvez você vê o tema e fala: mas o que esse tema tem a ver com o que foi lido da palavra? Não estou entendendo nada mais. Não entendi nem esse tema. Mas eu vou ministrar e você vai entender. Irmãos, como nós chegamos até aqui? Eu te pergunto, como você chegou até aqui? Ah, pastor, eu vim andando. O outro fala: eu vim de moto, eu vim a pé. Não estou falando disso. Eu estou falando até aqui na sua vida. Como você chegou até aqui? Como você veio parar aqui? Como você veio parar na situação que você se encontra hoje? O que aconteceu? Como você chegou onde você está hoje? E eu queria falar um pouquinho desse homem Salomão, mas queria falar também de outros. Mas por que esse texto aqui faz toda a diferença de alguém que chega em um problema? De alguém que encara um grande problema na sua vida. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que nos traz grande ensinamento para a nossa vida. Salomão, nós sabemos que ele foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. O homem mais sábio que esteve andando aqui nessa terra. Lógico, depois de Jesus, que conhecia o passado, o presente e o futuro. Mas homens como Salomão não existiu em sabedoria. Salomão, irmãos, quando ele fez essa oração que mudou a vida dele, mudou a vida de Israel,
essa oração de Salomão, transformou a história do povo de Deus. Você imagine, Salomão chegou diante da presença de Deus. A Bíblia diz que ele ofereceu ali sacrifícios, holocaustos. Salomão, ele chegou ali e invocou a presença de Deus. Ele fez um culto a Deus. Ele prestou um culto ao Senhor. E invocou a presença de Deus, não diferente de mim e de você, hoje aqui nesse lugar. Quando nós apresentamos aqui diante de Deus, nos apresentamos diante dele, entregando a nossa vida para Deus, prestamos aqui um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Nós o invocamos. Nós até dizemos: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu enxergo a presença de Deus. Talvez em um tom profético, mas nós cantamos isso. Nós chamamos Ele. Nós dizemos: o que fazer? O que dizer quando Ele vem? O que, irmãos, que nós vamos dizer quando Ele chega diante de nós? Porque Salomão prestou um culto a Deus, ofereceu holocaustos, sacrifícios, e a Bíblia diz que o Senhor se apresentou a Salomão. E nessa hora que o Senhor se apresentou a Salomão, ele fez a pergunta talvez mais difícil, para nós respondermos assim, de cara: pede o que você quiser agora. Você tem um pedido para fazer: pede agora o que você quiser e eu te darei. Já pensou Deus chegar e dizer isso para você? Hoje, pede o que você quiser. Qual que é o seu problema? Pede o que você quiser e eu te darei. Pode pedir. O que você quer? A Bíblia diz que Salomão, nós conhecemos essa história, Salomão falou do reinado do pai, falou da responsabilidade que ele tinha de assumir aquele reinado. Era um grande problema que Salomão ia assumir, porque todos que leem a palavra percebem que dirigir o povo de Israel, ser um líder do povo de Israel, era algo complicadíssimo. Aqueles que assumiam, irmãos, a liderança daquele povo, muitos morreram. Muitos morreram. Muitos foram corruptos. Muitos reis fizeram tudo errado. A história mostra que era um grande desafio, desde o primeiro que foi chamado, que foi Abraão, desde aquele primeiro para liderar o povo, que Deus faria dele uma grande nação. Depois todos os líderes que veio, Jacó, José, todos passaram por grandes problemas quando estavam à frente do povo. E Salomão conhecia, ele sabia, ele conhecia a palavra, ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia os milagres. Ele mesmo diz, aqui no texto que nós lemos, que ele conhecia o que tinha acontecido no passado. E ele fala: é difícil demais eu liderar esse povo. A minha responsabilidade é muito grande. O que eu vou fazer? E ele podia ter pedido, irmãos, muita coisa diferente. Ele podia ter pedido um grande exército. Não, eu quero um exército muito mais numeroso que o do meu pai. Me dê um exército e eu conquisto a terra. Me dê homens corajosos. Para Gideão tinha 300, me dá muito mais. Salomão podia ter pedido, irmãos, qualquer coisa. Qualquer coisa. E ele pediu ao Senhor sabedoria, conhecimento. Me dá conhecimento, me dá sabedoria para eu enfrentar essas batalhas que eu vou enfrentar daqui para frente. Para eu encarar isso que o Senhor tem para a minha vida. Para eu marchar à frente desse povo. Me dê sabedoria. Sabe, irmãos, e é por isso que eu estou dizendo que faz toda a diferença de como nós chegamos até aqui.
Porque talvez hoje nós não estamos enfrentando nenhuma batalha. Talvez hoje na nossa vida está tudo bem, tudo certinho, está tudo tranquilo. Mas eu quero te dizer que aquele que é servo de Deus, aquele que é servo de Jesus, saiba que o Senhor tem grandes lutas preparadas para nós lutarmos e vencermos. Se você não está passando por elas, saiba que daqui a pouco elas chegam para a gente enfrentar. E vai fazer toda a diferença de como você chegou até aquela batalha, para você enfrentar a luta que vai chegar. Talvez você já está no meio da luta. E quando nós já estamos no meio da luta, nós às vezes sentimos falta. E nós olhamos e falamos: por que eu não estou dando conta de atravessar isso? Por que eu não estou conseguindo vencer essa batalha? Por que eu não estou conseguindo passar? Talvez porque a forma que nós chegamos na batalha, nós não estávamos preparados para lutar essa luta. E Salomão sabia do tamanho do problema que ele ia enfrentar na frente daquele povo. E ao invés dele pedir qualquer coisa, ele pede sabedoria. Eu preciso ser sábio, eu preciso ter discernimento, eu preciso saber o que eu vou fazer na frente desse povo. O que eu vou fazer? Irmãos, e quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente vê que não basta ser servo de Deus, não basta ser um profeta do Senhor, não basta essas coisas. Porque quando a batalha chega, se a gente só for um profeta, só for um crente, mas se a gente não estiver direcionado, se a gente não tiver sabedoria de Deus, se nós não tivermos firmados nessa sabedoria, tudo isso na nossa vida, nós vamos encarar uma batalha e poderemos ser derrotados. E isso inúmeras vezes a gente enxerga que aconteceu na palavra de Deus. Apesar de serem homens, profetas, serem homens sensacionais, quando chegou na hora H, quando a luta chegou, quando o problema se apresentou, a pessoa não estava bem, não estava preparada para enfrentar aquele problema. E ela passou maus bocados. Eu queria ler aqui, o nosso tempo está curto, então eu vou citar aqui, e você depois, aliás, acompanhe na minha leitura, se der tempo você abre, mas no livro de Jonas, diz assim, olha, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você percebe, irmãos, que quando o problema chega, Jonas era um homem de Deus, Jonas era um profeta de Deus, Jonas era um cara que Deus contava com ele para anunciar a palavra, para entregar a sua mensagem, para entregar o recado, coisas sérias, coisas que iam mudar a vida das pessoas. Deus não estava brincando com a cidade de Nínive. E Deus levanta o profeta. E quando Deus levanta o profeta, ele não estava preparado para fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. A minha pergunta, irmãos, é se nós estamos preparados para fazer o que Deus quer que a gente faça.
A minha pergunta nessa noite é porque eu sei que Deus tem grandes planos para mim e para você. Mas a pergunta é: nós estamos preparados para executar? Como que nós chegamos até aqui? Nós estamos erguendo holocaustos, nós estamos entregando sacrifícios, nós estamos invocando a presença de Deus. Eu te falo, a Bíblia diz que invoca-me, Ele mesmo diz, e nós estamos invocando. A Bíblia diz que quem procura, acha, encontra. Quem invoca Ele, encontra. E quando Ele se apresenta, Ele se apresentou a Jonas com uma palavra. Ele se apresentou a Jonas com uma mensagem: vai lá e faça o que eu estou te falando. A Bíblia diz que a decisão de Jonas, a resposta dele foi fugir da presença do Senhor. Sabe, irmão, se apresentar na presença do Senhor é algo importante e é algo que pode acontecer uma mudança na nossa vida naquele dia. Aquele dia pode ser determinante para nós. Hoje pode ser determinante na minha vida e na sua vida. Quando Deus se apresenta para falar com o homem, é um dia de ser determinante, de uma mudança, de uma guinada, que a sua vida muda completamente. Pode mudar tudo. Um dia nós nos apresentamos diante do Senhor, nós aceitamos Jesus, e naquele dia veio a palavra do Senhor para o nosso coração. Talvez nós viemos no culto por vir, né? Ah, vou lá, porque fulano me chamou, me convidou. Igual Valmir, foi. Vamos embora, Valmir, para a célula? Ah, um dia eu vou. Ele ficava fazendo hora, ficava fazendo gracinha com a gente, né? Não, um dia eu vou. Um dia ele foi, irmãos, um dia ele se apresentou lá na célula, né? Tem lanche, foi só falar que tem lanche, pode ir. E ele foi, irmãos, e se apresentou na presença do Senhor. Com a gente foi assim, não foi? Você lembra o dia que você resolveu se apresentar na presença do Senhor? Eu lembro o dia que a Daiane aceitou Jesus. E depois ela falou, né? Aí depois ela aceitou Jesus no domingo. Ele não. Ela aceitou primeiro. E aí ele ficou rindo dela, né? Foi embora, ficou zoando ela, irmãos. Desse jeito dele. Agora você é crente, hein? Agora você é crente. Ficou zoando. Na outra semana, acho que foi na outra semana já, passou, né? Aí teve a célula, Deus usou ele lá na célula. Eu lembro até hoje, foi uma bênção. Deus falou com ele no meio de semana, tocou no coração dele. E no domingo, o homem já estava lá na frente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A vida mudou. A vida mudou. Eu sei que cada um aqui tem uma história, e uma mais linda do que a outra, daquilo que Deus fez. Mas uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que a nossa vida, ela não muda só naquele dia. Eu me lembro de tantas coisas que Deus mudou minha vida, mudou minha trajetória. A partir daquela hora foi diferente, mudou tudo. Quando eu me apresentei diante de Deus. Quando a gente se apresenta diante de Deus, nós estamos correndo o risco da sua vida não ser mais a mesma. Você já parou para pensar nisso? De Deus se apresentar diante de você e falou: agora
agora não é isso aí mais não. Agora, a partir de hoje, é isso. O meu chamado, o meu ministério pastoral foi assim, irmãos. Foi assim, uma profecia. Aliás, uma visão que o irmão teve comigo. E ele me falou, eu tive essa visão. E estava acontecendo, eu já contei a história aqui várias vezes. E a partir dali, Deus me deu uma convicção. Algo diferente aconteceu no meu coração. E eu pensava assim, gosto demais do louvor, de tocar e de cantar, de ministrar louvor. Eu gostava demais, gosto até hoje. Mas a partir daquele dia, parece que alguma coisa aconteceu no meu coração em relação ao louvor. E eu sentia que aquilo que Deus tinha para fazer mais, não era mais através do ministério de louvor somente. Deus tinha um outro chamado na minha vida. E eu precisava executar. Era como se o louvor, o ministério de louvor, não me completasse mais naquilo que eu tinha que fazer para Deus. E não fazer, parecia que eu estava sendo como Jonas. E eu estava fugindo de Deus. Apesar de estar aqui, apesar de estar invocando a presença dele, e toda vez que eu ia orar, ele me falava a mesma coisa. Ele me dizia: é isso que eu quero que você faça, é isso que eu quero que você faça. Muitas vezes, irmãos, Deus nos chamou para fazer, nos deu a direção, Ele falou com a gente o que é para fazer, mas muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Fugindo da presença do Senhor, nos escondendo às vezes dentro da casa de Deus, mas fugindo da presença dele. Você lembra quando Pedro estava lá, né? Pedro ficava acompanhando Jesus, quando Jesus estava indo para a cruz. A Bíblia diz que Pedro acompanhava ele de longe. Pedro sabia o que ele tinha que fazer. Pedro já estava tudo direcionado, irmãos. Era 3 anos e meio, Jesus martelando a cabeça dele: ó, é isso que eu quero que vocês façam, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. A Bíblia diz que Pedro ia atrás de Jesus de longe, acompanhava de longe. Quantas pessoas estão acompanhando Jesus de longe? Não deixaram de acompanhar, mas estão de longe. E se ele me vê? Não, vou ir de longe. E se ele olhar para mim? Já viu quando vem a irmã da profecia para o lado da gente? Ai, meu Deus do céu. Ai, vai falar alguma coisa comigo. Meu Deus do céu. Dá até um frio, né? Pedro acompanhava Jesus de longe, me escondendo. Ai, se falar comigo. Ai, a Bíblia diz que Jesus deu uma olhada só para ele. Jesus fitou os olhos nos olhos de Pedro. Naquela hora, foi terrível. Quantas pessoas estão acompanhando Jesus de longe? No verso 4 de Jonas fala assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas fugiu da presença do Senhor e achou que ia ficar tudo bem, achou que estava tudo garantido, estava tudo certo. Eu vou para Tarsis. Há estudiosos que dizem, irmãos, que Tarsis era uma cidade litorânea, era uma cidade praiana. E Jonas, o que ele fez? Ele, o quê? Eu vou ir para o tumulto? É a mesma coisa de Deus falar assim com você: ó, é para você ir para a África pregar o evangelho, não sei o quê, para o Afeganistão, você vai ser perseguido, é perigoso lá eles te degolar e tudo. Você fala, o quê? Eu vou para o Caribe, eu vou para as Ilhas Cainã, vou lá nada. A Bíblia diz que Jonas, ele pagou, investiu, pagou o bilhete, entrou no navio, foi embora para outro lado, para outro lugar. O que estava no coração desse homem? O que tinha no coração de Jonas? Fugir da presença do Senhor. Eu não acredito que Jonas
queria cair na noitada, que ele ia deixar de ser crente. Não. Ele só não queria, irmãos, cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele só não queria arriscar a vida dele. Porque o chamado de Deus para nós, quando Deus nos desafia, é abrir mão da nossa vida. O medo é esse. É abrir mão das coisas que a gente gosta, é abrir mão das nossas vontades, das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente queria fazer. Ah, mas eu vou abrir mão. Ah, não, mas eu não concordo. Ah, não, mas não sei o quê. Era o coração de Jonas. Eu vou morrer lá naquele lugar, aquele povo lá, não sei o quê, nem serve a Deus. Eu não vou lá não, vou para o outro lado. Mas eu tenho certeza, Jonas, irmãos, era um homem de Deus. Ele não estava querendo desviar, ele não estava querendo nada disso. Ele queria servir a Deus, mas de longe. De longe. Eu não vou ficar obedecendo tudo que Deus fica falando também. O que Deus fez, ó? Imagina uma bacia cheia d'água e Deus só sacudindo aquele mar. Assim, para Deus era uma bacia, um baldinho, né? Deus fazendo assim com o dedo, sacudindo o mar, o navio em tempo de quebrar, meio da tempestade. O que o profeta faz nessa hora? Despreparado. E agora, meu Deus, o jeito é morrer. Vou fazer o quê? Eu estou todo lascado. Eu estou todo arrebentado aqui, gente. O testemunho dele não era um testemunho, não era um testemunho. Tinha que contar a tristeza da vida dele. É o que ele foi fazer para o povo. Ó, o problema é eu, gente. Eu estou todo errado aqui, era para eu estar em outro lugar, e esse barco está desse jeito, é por minha culpa. Me joga no mar, o jeito é eu morrer. Pode me lançar no mar. Você está entendendo? Quando a gente chega, irmãos, para a luta despreparado, quando o mar agita, quando o trem fica feio, o nosso sentimento é o quê? Morrer, não dou conta. Eu não vou dar conta. Ah, está muito difícil. Eu estou todo errado. Eu não vou conseguir não. É melhor entregar os pontos. É melhor morrer. Pode me julgar no mar, gente. Ele entrega os pontos. Agora eu quero ler um outro texto. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Esse episódio, irmãos, é aquele episódio da tempestade que Jesus está dormindo na proa do barco. Lembra? Jesus está dormindo, tudo tranquilo, e o mar começa a se agitar. Lembra que no princípio aqui, ó, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, foi Jesus que disse, passemos para o outro lado. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus, fazendo a vontade dele, juntos com Jesus na peleja, pregando e tudo, fazendo milagre. E de repente Jesus fala: vão deixar a multidão aqui, nós vamos passar lá para o outro lado, vamos embora. E Jesus entra no barco, eles entram, ó, casca fora. Quando nós estamos na vontade de Deus, obedecendo ao que Jesus está dizendo, ao que Ele está falando, irmãos, se Jesus está no barco, se nós trouxemos Jesus, nós estamos no centro da vontade dEle, nós não temos o que temer. O que acontece ali? A mesma coisa, o mar se agita, o problema vem, as dificuldades se apresentam na vida daqueles discípulos, assim como se apresentou na vida de Jonas. A mesma situação, o mar agita, o problema vem. Mas aqueles homens, irmãos, eles não pensam assim: ah, o jeito é morrer, né? Ah, o jeito é, não tem jeito para nós mais. Não, aqueles homens
vão lá acordar Jesus. Eles correm até Jesus, eles vão clamar ao Senhor, eles vão buscar ajuda em Deus. O problema é que quando a gente se depara com a tempestade na nossa vida, e nós estamos em falta com o Senhor, irmãos, nós temos até vergonha de orar, nós temos até vergonha de pedir a Deus alguma coisa. Eu acho que aconteceu isso com Jonas. Ele era um profeta, ele podia ter adorado a Deus ali naquele barco, ajoelhado, clamado ao Senhor: Senhor, por favor, me perdoa, Senhor. Mas ele não faz isso, ele vai, me joga fora daqui. Os discípulos vão lá acordar Jesus. Jesus acorda e acalma a tempestade. Ele dá um grito para o vento, ele fala com o mar. Os discípulos olham um para o outro e falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando nós estamos com Deus, sabe o que Ele faz com a gente? Ele nos surpreende nas nossas lutas. E a gente olha e fala: que Deus é este? Como Deus é bom! Como Deus é poderoso! Como Ele me surpreende! Deus já te surpreendeu em lutas que você passou? Deus já te deu surpresa e você falou: nossa, olha o que Deus fez, olha o que Deus está fazendo, gente, como que Deus está operando? Deus opera, irmãos, quando Ele está no nosso barco, quando nós estamos com Ele, quando nós estamos na obediência a Deus, as nossas lutas são diferentes. Não é que os problemas não vêm, não é que o mar não se agita, o mar se agita do mesmo jeito. É perigoso ele se quebrar do mesmo jeito. Mas se nós temos Jesus, quando nós temos a quem recorrer, irmãos, Ele vem ao nosso favor, Ele vem ao nosso socorro. Deus se apresenta para nós. E quando Ele se apresenta, o que nós dizemos? O que é que nós falamos? Percebe que Jesus falou com os discípulos: vamos passar para lá. Vamos para lá, gente. Vamos. Já logo foi. Agora tem um outro texto aqui que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha, nesse texto aqui, é aquele texto de quando Pedro anda sobre as águas. Nesse texto aqui, irmãos, a Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos. Jesus não só falou: vamos embora, e eles vão. Não. Aqui houve uma insistência. Creio eu que os discípulos estavam falando: ô Jesus, mas será? Porque Jesus ia ficar. Entende? Jesus não lá ia com eles. Jesus ia ficar com a multidão. Ele ia ficar ali despedindo o povo. E ele falou: gente, vocês podem ir, vai na minha frente, daqui a pouco eu vou. Eu não vou agora não. Imagina o olhar dos discípulos: mas como que nós vamos deixar ele aqui? Como é que ele vai? Tem alguma coisa errada. E eles devem ter entre um e outro: ô Pedro, o que você acha, Pedro? Nós vamos? Mas Pedro, o homem está mandando, né, velho? Vamos ficar aqui. Mas ô Pedro, vai lá, só fala com ele. Você que é mais doidão, fala com ele, a gente espera ele. Imagina Pedro chegando: ô Jesus, como é que você vai, senhor? Vão com a gente, nós te esperamos, então vão com a gente. E Jesus insistiu: não, vão vocês, podem ir. Eu vou despedir a multidão, vocês podem ir. Vão, podem ir. Sabe por que eu estou falando isso? Já aconteceu com você de Deus ter que insistir com você para você fazer alguma coisa? Já aconteceu com você de Deus, sabe, Jesus ter que pegar no seu pé: vai, cara, eu estou falando, pode ir. E você está dizendo: mas Jesus, esse negócio vai dar certo, esse trem vai dar errado, senhor.
E se der errado, tal? E Jesus, vai, eu estou dizendo para você ir. Faça o que eu estou falando com você para fazer. Às vezes na nossa vida nós estamos agarrados em coisas que Jesus está insistindo com a gente para fazer. E nesses momentos, quando Jesus insiste, irmãos, é porque tem alguma coisa. Jesus está querendo fazer algo sensacional, espetacular. Jesus não está querendo só fazer alguma coisa, mas Ele está querendo fazer algo sobrenatural. Jesus está querendo, sabe, fazer algo que vai surpreender demais, muito mais. Porque no texto anterior, que Jesus acalmou a tempestade. Perceba que teve alguém que provocou um milagre, que foram aqueles discípulos que foram lá acordar Jesus. Mas Jesus foi lá e fez um milagre. É uma coisa. Jesus faz um milagre, Ele faz. Ele fez ali, naquele dia, e Ele faz milagres na nossa vida. Mas tem coisa que Jesus, Ele não só quer fazer um milagre. E quando Ele está insistindo com a gente, como quando eu estava no louvor, Ele estava insistindo comigo, vai. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas o que eu vou fazer? Mas como que eu vou fazer? Mas que hora que é para fazer? Mas e se der errado? E a gente tem um monte de si, e Jesus insiste para a gente fazer aquilo. E quando Jesus está disposto a insistir, a gastar tempo com a gente, falando, vai, é eu que estou mandando, vai, Ele insiste com você, é porque Ele não só vai fazer um grande milagre quando as coisas apertarem, quando ficar tudo difícil, mas Ele não só vai fazer um milagre, mas como aconteceu ali naquele dia. A Bíblia diz que quando eles estavam em alto mar já, o mar já estava longe, eles veem um fantasma a princípio. Eles olham e falam, o que é aquilo? Um fantasma. Alguém grita, um fantasma. Eles se desesperaram. O mar agitou, o vento ali. E eles não enxergando. Imagina de noite o mar, aquela neblina. E eles olhando, sem enxergar direito. E Jesus fala com eles, acalmem-se, sou eu. É Jesus quem está falando com vocês. Acalmem-se. Você já esteve diante de uma grande tempestade na sua vida? E você desesperou, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, Jesus, olha aqui, Senhor. Ai, meu Deus. E você sabia que você estava fazendo aquilo que Jesus estava dizendo. Você não estava desviado, você não estava nada, estava bem com Deus. Estava até obedecendo o que Ele tinha dito. Mas o mar se agitou de uma tal maneira, e você falou, é o cramunhão, é o Satanás, veio do quinto dos infernos, não sei o quê, e você ficou doido, ficou louco, por causa da tempestade. E você pôs nome em tudo, menos que era próprio Jesus, que estava vindo para o seu lado. E você de tão desesperado, porque o nosso cérebro, ele cria coisas, cria situações. Esses dias eu ouvi uma história de que os moradores de uma cidadezinha, e essa história é real, os moradores de uma cidadezinha viam uma luz passando no céu. E parecia que a luz caiu, como se fosse no monte, ali no pasto. E os moradores foram lá. Quando chegaram alguns homens lá para ver o que era, eles viram um bicho horrível. Horrível. E eles chegaram no barranco e olharam lá embaixo. Meu Deus, o que é aquilo? E eles ficaram desesperados. Parecia que o bicho estava morto, mas era um bicho que eles nunca tinham visto. Com garras, né? Um bicho esquisito. E eles ficaram olhando, meio de noite assim, eles não conseguiam ver direito. Aí eles voltaram correndo para casa, passou na casa dos vizinhos avisando, gente, eu acho que caiu uma criatura do céu, tem um trem horrível lá e tal. E aí todo mundo, e só a lua brilhando, né, a claridão, e eles enxergando só pela claridão.
E eles olhando aquele bicho estranho ali, foi todo mundo. E eles foram. E chegou lá, eles ficaram olhando aquele negócio, e eles olhavam, e todo mundo com medo de descer. É um ET que caiu ali, deve ser um ET, um extraterrestre, gente, caiu. Eu não vou lá, eu tenho medo, e todo mundo com medo. E de repente, aí a luz foi virando da lua, né? A luz foi virando, a lua andando. E depois eles começaram a perceber que aquilo ali era uma grande pedra que estava ali, cheia de galhos. Não tinha nada a ver com extraterrestre. Você sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro e a nossa mente é incrível para imaginar as coisas, para criar coisas. A gente cria. Os nossos olhos, na verdade, eles não enxergam nada. O que enxerga é o nosso cérebro. Os nossos olhos, eles só recebem a luz. Então, tudo que você está vendo aqui, o seu olho não está enxergando nada, mas o seu cérebro está dando conotação para a luz, aquilo que tem luz. Tanto que se apagar a luz, ninguém enxerga nada. Sim ou não? Então, o que faz você diferenciar aquilo que você está vendo é o seu cérebro. É a sua mente é que enxerga. E muitas vezes ela enxerga o que ela quer. Aqueles homens, quando correram para aquele lugar para ver, eles já tinham visto a luz. Então, na mente deles, eles já tinham imaginado o que tinha acontecido lá. E quando eles chegam e vê, eles conseguem observar não o que estava ali, mas o que estava na mente deles. Muitas vezes você olha para as nuvens e você enxerga só nuvens. Mas se alguém falar com você, olha, você está vendo aquela nuvem, ela está formando um pato. Aí você olha e fala, olha, realmente, é um pato. E aí você olha para outra, olha, aquela ali é um macaco, olha lá. Ó, a outra é um leão. Porque os nossos olhos, ele dá visão. Mas quem faz você enxergar é o seu cérebro. A sua mente te faz compreender aquilo que você está vendo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Aqueles homens estavam ali apavorados. Eles estavam sem Jesus. Eles estavam acostumados a andar com Jesus. Jesus resolvia os problemas dele. Estava tudo certo quando Jesus estava presente. Mas naquele momento, o mar agitado, vem alguém se aproximando, andando sobre as águas. Vinha tudo na cabeça deles, menos que era Deus, menos que era Jesus. E às vezes nós estamos a nossa vida em um beco sem saída, sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar Deus. A gente não consegue encontrar a porta da saída do labirinto que a gente se encontra, porque a gente não consegue ver o Senhor. E tudo que aparece à nossa volta, a gente só enxerga problema. Ah, é um problema. Nossa, é um problema. As pessoas que são maiores vencedoras, irmãos, elas conseguiram vencer nos momentos de crise das suas vidas. Foi nos momentos mais difíceis que elas deram a volta por cima e venceram. E dali foram grandes homens ou grandes mulheres. Mas se no momento da crise nós estivermos para baixo, estivermos abalados, nós não conseguiremos enxergar Jesus. Naquele momento eles gritam, ei, quem é? É um fantasma e tal. E Jesus se apresenta, sou eu. E Pedro, que era o mais para frente, né? Tinha que ser ele. Ele olha e fala, é você mesmo? Sou eu, homens. Vocês não creem? Pequena fé. Sou eu, Jesus. E Pedro fala assim, é você mesmo, Jesus? É. Então se for o Senhor, manda que eu vá até aí, para ter contigo, para estar junto com o Senhor, manda eu ir então. E Jesus fala, então venha. E a Bíblia diz que ele, imagina ele descendo do barco, pisando. Quando ele pisa na água, irmãos, está firme igual a terra. E ele começa a andar de verdade sobre as águas, sobre um mar agitado, ventania, e ele andando no meio das águas. Quando Jesus insiste com a gente, ele não só vai fazer um milagre,
mas você vai participar do milagre que Ele está fazendo. Ele vai te usar para fazer as obras que Ele faz. Quando Jesus insistir com você, não deixe de fazer o que Ele está mandando você fazer. Porque grandes coisas Ele vai fazer, não com você ou por você, mas através da sua vida. Naquele dia, Pedro, ele fez a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Ele andou sobre as águas, irmãos. Ele flutuou em cima daquelas águas. Eu quero te dizer, de todas essas pessoas aqui que nós falamos, Pedro participou do milagre. Ele participou. Ele fez a mesma coisa. E o que Jesus tem para a nossa vida, na maior dificuldade nossa, é que nós sejamos como Ele foi, como Ele é. E olha, eu quero te dizer que a maior dificuldade que nós iremos enfrentar nessa terra, e que nenhum de nós quer enfrentar, nenhum de nós quer, é a morte. Hoje a dona Geralda, ela partiu. Ela partiu. Ela foi-se. Mas eu creio, que da mesma forma que Jesus ressuscitou daquela tumba, que Ele saiu dali daquele lugar, um dia a dona Geralda experimentará a ressurreição na vida dela. Quando uma pessoa parte dessa terra, em Cristo, irmãos, para o nosso coração, é preciso que nós compreendamos essas coisas. Paulo, quando ele escreve aos Tessalônicos, ele diz para a gente consolar as pessoas com essa esperança. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, um dia nós também, aqueles que partiram, ressuscitará dentre os mortos. Partir com Jesus é a melhor coisa. Paulo, ele dizia, morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. Ele tinha um rumo, ele tinha um alvo, ele sabia para onde que ele tinha que caminhar. E se naquele rumo, naquele alvo que ele tinha, ele morresse, para ele era lucro. Eu te digo, meu irmão, não há lugar nenhum nessa terra melhor de você estar do que aqui na presença do Senhor. Não há lugar melhor. Se você tem alguma dúvida disso no seu coração, arranque ela hoje. Salomão, ali naquele dia, ele se deparou com o Deus Todo-Poderoso que podia fazer qualquer coisa na vida dele. E o que ele pede? Sabedoria. Sabedoria. O servo de Deus, dentre todas as pessoas dessa terra, são os mais sábios. São os mais sábios. São aqueles que têm uma palavra para a hora certa. São aqueles que sabem para onde correr na hora certa. Mas nós precisamos estar preparados para enfrentar os momentos de tempestade na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração aqui com você. E eu queria orar aqui. Eu sei que o Felipe já orou pela vida da família da dona Geralda, irmãos. Ali são pessoas que conhecem o Senhor. A família dela, tem muitos que congregam lá na sede, congregam em outras igrejas. Alguns congregam aqui. Alguns já congregaram aqui. O que eu queria orar nessa noite é pedindo ao Senhor que nesse momento de luta, de dificuldade, que o Senhor dê a eles sabedoria para passar. E se você estiver passando por um momento de dificuldade na sua vida, eu queria orar ao Senhor, e queria que você também orasse, pedisse a Ele sabedoria. Porque
Se nos momentos de problema da nossa vida nós formos tolos, nós vamos caminhar para a direção da morte. Como aconteceu com Jonas. E ele se deparou em um lugar que ele mesmo chamou de inferno, no ventre daquele peixe. Ele mesmo falou: estou no inferno. No inferno. Caminhar para longe da presença de Deus é caminhar para o inferno. É caminhar para o abismo que não tem fim. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu queria fazer essa oração antes de nós encerrarmos. E eu queria que Deus te desse muita sabedoria. Muita. Nós estamos chegando no final de um ano já. Estamos no final de um ciclo. Mais um ciclo da nossa vida. Como nós chegamos até aqui? Como nós chegamos até aqui? Como nós viemos parar aqui? Agora, como que nós vamos sair daqui deste lugar? A Bíblia diz que Salomão, quando levantou daquela oração, ele já se levantou dali sábio. Deus concedeu a ele sabedoria ali naquele momento. Quantas coisas nós estamos passando na nossa vida porque não tivemos sabedoria? Quantos problemas nós estamos vivendo hoje, colhendo frutos de momentos de tolices na nossa vida? Momentos que nós deveríamos ter sido sábios e não fomos. Momentos que nós deveríamos ter feito a escolha certa. E hoje, quem sabe, por termos a sabedoria de Deus, nós olhamos para trás e falamos: nossa, se fosse hoje. Se fosse hoje eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Se fosse hoje eu teria agido diferente. Se fosse hoje eu tinha feito outra coisa. Meu irmão, eu quero te dizer que Jesus, Ele é poderoso e grandes coisas Ele pode fazer na sua vida. O Espírito Santo nos dá sabedoria. Talvez no passado nós não tivemos, mas a partir de hoje a sabedoria de Deus alcança a nossa vida. Oh, meu Deus, soberano é o Senhor dos exércitos. Ó Pai amado, eu oro, Senhor, aquele mesmo Deus que apareceu naquele dia para Salomão, aquele mesmo Deus que andou sobre as águas ali e chegou até Pedro, aquele mesmo Deus que se apresentou em uma sarça ardente para Moisés. Oh Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, vem aqui neste lugar, ó Pai amado, se apresente, em nome de Jesus. Oh meu Deus querido, a nossa oração, ó Pai amado, é que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, ó Pai querido, porque nós sabemos que nos momentos da tempestade, meu Pai, se elas estão vindo como ondas gigantescas sobre nós, tentando nos destruir, oh meu Pai, eu creio que se nós tivermos sabedoria para lidar, nós sairemos, ó Pai amado, ileso, ó Deus, ileso, ó Pai, se preciso for, nós caminharemos sobre as águas, sobre a tempestade. O Senhor nos transporta, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida da família da Dona Geralda, dê sabedoria àquele povo, dê sabedoria, Senhor amado, para, ó Deus, receber agora tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para acalmar os corações, para acalmar a tempestade, para trazer bonança, trazer paz em meio à guerra. Nós te pedimos, consola mesmo cada coração, como a oração, ó Deus amado, do Felipe, de cada irmão que foi feita aqui. Nós, ó Deus amado, clamamos mesmo e te pedimos, envolve aquela família, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que eles venham glorificar o Senhor, porque tiveram, ó Deus amado, ali uma serva por tantos anos, ó Pai, uma serva do Senhor. Abençoa aquela família, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te peço aqui, nos leve debaixo dessa proteção, nos leve debaixo dessa sabedoria. Nós sabemos que as lutas, ó Deus amado, que se apresentam diante de nós, muitas vezes são gigantescas.
e difícil de nós vencermos, mas nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós venceremos essa peleja em nome de Jesus. Nos leve debaixo dessa proteção, nos leve debaixo dessa autoridade. Que o Senhor seja sobre cada um da nossa família, que o Senhor guarde cada um, nos dê um restante de semana de vitória. Abençoa, Deus amado, cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.